o reino de Deus e o seu poder. Lucas capítulo 11, verso de número 20. Você foi encontrando? Diga amém. Diz assim: se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. 21. Pois quando um homem forte está bem armado, guarda o seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença. Tire dele suas armas e leve embora os seus pertences. Amém, gente? O livro de Lucas, ele conta juntamente uma história do nosso Senhor, sobre a autoridade que Jesus tinha sobre os demônios. O texto começa Jesus expulsando o demônio de um homem que era mudo. Jesus expulsa o demônio desse homem. A palavra diz que esse homem passa a falar. Então nós vemos que havia uma influência na questão da fala desse homem. Se ele era mudo, é porque então havia algum demônio que prendia a fala desse homem. Você percebe que no verso de número 15, alguns homens que estavam presentes censuram Jesus concernente ao poder manifesto. Jesus mostra um poder sobrenatural concernente aos demônios naqueles dias. E alguns homens começam então a censurar esse poder, falar mal contra a Jesus. O texto vai dizer que alguns deles começam a acusar Jesus como príncipe dos demônios, que o poder que Jesus tinha era de Beelzebu. Beelzebu significa príncipe ou senhor das moscas. Então, para provar essa realidade que nós acabamos de ler, 16 vai dizer que outros ainda apenas provaram. Prova-nos então, pedir um sinal do céu, se realmente aquele poder vinha do céu. Porque, queridos, naqueles dias, dificilmente você via alguém ser usado, não só por palavras, mas em demonstração de poder. E lembrando que no verso 17 ainda, o texto vai afirmar que na mente deles, eles afirmavam o seguinte, Jesus começa então a falar sobre a realidade que havia na mente daqueles homens. Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, da mesma forma de uma casa dividida contra si mesmo ruirá. Irmãos, não tem como nenhum reino nessa terra subsiste sem unidade. O texto é específico também para essa vertente, para a gente lembrar que se Jesus estava expulsando o demônio com o poder de Satanás, como que Satanás vai expulsar ele mesmo? Porque o texto ainda diz no 18, ora, se ainda Satanás estiver dividido contra si mesmo, como possível que seu reino subsista? Expressamente dessa forma, pois disseste, eu expulso os demônios por Beelzebu. Ou seja, vocês estão equivocados. Um reino não divide, um reino não prospera, como uma casa também não. E ele começa a declarar no 19, sendo assim, eu expulso demônios por Beelzebu, porquanto expulso os vossos filhos. Ou seja, como que o diabo vai expulsar os próprios filhos dele? Jesus estava falando exatamente, rebatendo e refutando a mentalidade superficial no ensino daqueles homens. Não havia poder, não havia graça. E muitas das vezes você vê Jesus falar, errais porque não conheceis nem o poder de Deus e nem as Escrituras. Jesus começa a rebater esses homens por causa da realidade da inveja, ou por não se permitir o Espírito convencer eles que Jesus era o Messias. No verso 20 que lemos, aparece aqui um símbolo do poder de Deus. Nós lemos que, todavia, se pelo dedo de Deus, diga comigo, o dedo de Deus. Faz uma pergunta, que dedo? Por que Jesus fala sobre um dedo se Deus não tem forma? Ninguém viu a Deus. Se você pegar comigo, essa palavra dedo, ela aparece em 3 textos da Bíblia Sagrada, nela toda. E o primeiro texto que eu quero ler, que fala sobre isso, depois voltamos um pouco mais, a expressão dedo de Deus aparece em alguns textos no Antigo Testamento, princípio dessa realidade que nós estamos falando hoje. A palavra diz o seguinte em Êxodo 8:18, presta atenção. Os magos do faraó tentaram fazer o mesmo com as suas artes mágicas, mas não conseguiram. Os piolhos cobriram tudo, tanto as pessoas como os animais. 19 de Êxodo 8. Isso é o dedo de Deus, exclamaram os magos a faraó.
Mas o coração de Faraó continuava endurecido e recusou a ouvir o que o Senhor tinha dito. Uma das pragas que Moisés é a boca de Deus para profetizar que viria para Faraó liberar o povo, o texto vai dizer que os magos tentam fazer uma magia para tentar falar assim: olha, não é esse Deus que tem só poder, a gente também consegue. E o texto que lemos falou que não conseguia. O que aparece aqui é sobre a soberania divina. Deus é soberano. Deus queria a libertação do povo, gente. A soberania de Deus está nesse texto. Então, quando Jesus afirma sobre o dedo de Deus no Novo Testamento, ele estava dizendo uma coisa: Deus é soberano. Ele controla tudo, Ele pode todas as coisas. Segundo texto que a gente encontra para falar sobre isso, aponta também a segunda vez o dedo de Deus aparece no reconhecimento da soberania divina e o contexto de um juízo. Deus estava enviando juízo para Faraó por não liberar o povo. E nessa realidade, duas outras textos que aparecem na Bíblia, por exemplo, o Salmo de Davi, Salmo 8. Salmo 8, verso 3, quero ler com você. Quando olho para o céu, contemplo a obra dos dedos, e a lua e as estrelas que ali puseste. Pergunto: quem são os simples mortais para que pense neles? Quem são os seres humanos para que com eles se importe? E no entanto fizeste apenas um pouco menores do que Deus, e coroaste de glória e honra. Obrigado, Lu. O salmista Davi, ele fala sobre Deus desenhar a criação. Quem somos nós para Deus se importar, gente, sendo soberano? Como que Deus pode se importar com homens e mulheres que trocam Ele amanhã por uma palavra, por uma atitude? Deus, Ele está numa dimensão diferente da nossa, mas Ele se importa com homens mortais. E Davi começa a contemplar isso como o dedo de Deus na criação, e nós, como criaturas de Deus, ele começa a dizer: quem são os seres humanos para que importe com eles? Como que Deus desce do trono para responder as nossas orações? O salmista fica tão asseguro disso, que ele faz com que esse texto seja claro hoje para nós. Irmãos, a palavra diz simples, entenda isso: no entanto fizeste apenas um pouco menores do que Deus. A pessoa mais próxima da criação, toda a criação, a pessoa mais próxima da semelhança de Deus é você e eu. A pessoa mais próxima de Deus, ou seja, na figura humana, por isso que não dá para interpretar. Se Deus não tem, Ele é abstrato. O Espírito Santo não tem também corpo, o único que tem corpo é Jesus. E o salmista estava dizendo sobre isso: o dedo de Deus tem a ver com a criação. Diga assim comigo: Deus fala sobre soberania no juízo. O dedo de Deus está desenhando também a criação. Fala comigo: o dedo de Deus desenhou a criação e tudo que existe. E o terceiro, para concluirmos, liga então a criação dos céus às obras do dedo de Deus, até que o juízo de Deus é revelado pela sua soberania sobre a terra. Ou seja, Deus é soberano porque Ele sabe de todas as coisas. Ninguém pega Deus de surpresa. Nós ficamos surpreendidos quando Ele nos abençoa. Deus é soberano porque Ele sabe o que vai acontecer alguns minutos depois desse culto. Então Ele sabe de todas as coisas. Ou seja, para o crente ou para o não crente, Deus no seu juízo, tanto em Êxodo número 8, em Salmo de número 8 também, ele fala sobre isso. A história da criação aponta sobre a criação de Deus e quem Deus é. Amém, gente? Para concluir o último texto, falando sobre isso um pouco mais, para a gente entrar no que Jesus estava falando, a realidade em Êxodo 31, 18, o último texto que eu encontro sobre o dedo de Deus no Antigo Testamento está lá. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, entregou 2 tábuas de pedra gravadas com termos da aliança, escrita pelo dedo de Deus. Irmão, então Deus não é só soberano no juízo, Deus também não é soberano porque Ele criou todas as coisas. Deus deu princípios para o homem obedecer. Então esse dedo aparece num outro formato. A historicidade da atividade do dedo de Deus é em juízo sobre o Egito, na criação dos céus em Salmo 8, e também significante no estabelecimento das 10 palavras, das tábuas da lei ou dos 10 mandamentos. Deus, Ele não só fez todas as coisas, Deus permitiu um juízo sobre nós, situações sobre nós, para que possamos ver o seu agir.
Se nós vivemos uma vida monótona, se nós vivemos uma vida parada, se vivemos uma vida sem a atenção de Deus em nosso favor, nós vamos viver ao léu, como todo mundo vive. Mas eu e você estamos debaixo do governo de Deus, querido. Então Jesus era questionado porque ele tinha o pai como um filho, ele como um filho, por isso que Deus realizava o que realizava por intermédio de Jesus. O pai era com o filho. Jesus, ele estava cumprindo o que o pai designou a ele. Tudo que Jesus tinha era o que o pai tinha revelado a ele. Abra comigo Atos 10, 38, por favor. Atos 10, 38. Quiser colocar aqui, Fê? Diz assim: sabe também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Irmãos, a pergunta que eu faço: se Deus está conosco, por que está acontecendo algumas coisas da nossa vida que nós nos questionamos? O texto que lemos diz que Deus ungiu a Jesus. Deus ungiu a Jesus, capacitou o seu filho. Jesus precisou de capacitação. A palavra diz aqui explicitamente para nós que o Jesus o Nazareno foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Diga poder. E o texto ainda diz que ele fazia o bem e curava os oprimidos pelo diabo. O diabo tem oprimido as pessoas, e o poder do Espírito que está sobre nós foi nos dado para libertar as pessoas, para libertar os oprimidos. Não existe evangelho sem poder de Deus. Por exemplo, o reino dos céus não é espiritual, ele é soberano e sobrenatural. Porque se você for num culto, no umbandismo, também é algo espiritual que acontece. Se você for numa igreja católica, numa missa, também é algo espiritual que acontece. Só que o reino de Deus é algo sobrenatural, está acima da realidade do que a gente imagina. Nós estamos vivendo dias que as pessoas estão tão céticas que não acreditam mais que é o poder de Deus curando, que é o poder de Deus agindo e libertando. Eu sei que existem os excessos, mas quem que vai trazer o equilíbrio para nós é o Espírito Santo, querido. 2 Timóteo 1,7 diz que Deus nos deu um poder, o espírito de poder, amor e equilíbrio. Então quem traz equilíbrio é o Espírito, não é o homem. Nós precisamos entender essa realidade, que vir ao culto, adorar o Senhor, receber sua palavra e não fazer nada com ela, significa que então nós não fomos ungidos pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo está na sua vida, você vai ter que agir para libertar os oprimidos e curar as pessoas que estão enfermas. Esse evangelho que você só recebe e não dá, o evangelho que você se enche e não faz nada com o que se encheu. O reino de Deus, querido, ele se move, ele se manifesta nessa forma. Por exemplo, Paulo escreve em 1 Coríntios 4:20: pois o reino de Deus não consiste apenas em palavras, mas em poder. Sem poder você e eu não estaremos aqui. Eu e você fomos alcançados sim por uma mensagem de alguém que pregou para nós, mas havia poder sobre a vida daquela pessoa. Poder do Espírito para convencer, o poder do Espírito para tirar as escamas dos nossos olhos. Quem está comigo? Sem o poder do reino de Deus manifesto em nossa vida, sem a soberania do Senhor, sem a capacidade do Espírito, nós não vamos ver pessoas se converter a Jesus. Pessoas entram endemoniadas, saem endemoniadas do nosso culto. Pessoas entram enfermas e saem enfermas do nosso culto, porque nós nos preocupamos mais em tocar os céus e não tocar a quem está ao nosso lado. Olha para cá, você tocando o seu irmão, esse é o propósito de Deus. Jesus foi ungido pelo céu, mas ele manifestou na terra o que ele recebeu. Nós precisamos manifestar, gente. Efésios 1:19 fala ainda que Jesus havia um poder. Paulo fala sobre isso. Paulo fala que a oração é o que atrai o poder. Diga comigo, muita oração, muito poder. Isso é um ditado muito popular aí de pentecostal, mas é uma verdade. Paulo fala aqui, ouçam, Efésios 1:19: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco e aos que creem. Nós, o que cremos, temos que crer que o poder de Deus é insuperável. Ou seja, os magos fez as serpentes rastejarem sobre a terra quando o cajado de Moisés foi lançado. Eles lançaram o deles, só que a serpente de Moisés comeu a deles. O poder de Deus é maior que o poder do diabo. Nós damos mais vazão ao diabo, mais do que o diabo pode fazer, porque damos brecha e damos motivo, do que o que Deus já fez por nós. Querido, Jesus já te libertou.
Jesus te libertou na cruz do Calvário, Ele te deu poder para você viver uma vida de glória e de graça sobre a terra. Você não precisa de um culto do Espírito Santo para ser cheio. Você pode ser cheio na sua casa, no seu quarto, no seu carro, aonde você estiver. Deus pode se revelar e se manifestar a você. Paulo começa a dizer: eu oro para que o poder insuperável, ou seja, nada é mais poderoso do que o poder de Deus sobre a vida daqueles que creem. Ou seja, se você crê em Cristo, Deus te concedeu poder. E ele vem dizendo: mesmo o poder grandioso, 20, ressuscitou Cristo dos mortos e fez assentar ao lugar de honra à direita de Deus nos domínios celestiais. Presta atenção, não dá para crer em Jesus pela metade. Não dá para crer em Jesus como doutrina de salvação e continuar a ter medo dos demônios que se manifestam. A realidade é, nós estamos desacostumados a lidar com coisas espirituais, então quando elas acontecem, assusta. Nós estamos tão céticos, vivendo como a vida que achamos que é importante, e não vivemos como a Bíblia nos designa a viver. Deus te deu graça e poder para viver. Deus não me salvou para me ficar vindo à igreja, irmão. O reino de Deus, o seu poder está aí. Ele só se move porque Jesus falou em Lucas 17, se eu não me engano, ele diz que o reino de Deus não vem com aparência visível. Uns vão dizer que ele está lá, outro acolá, mas o reino de Deus está dentro de vós. Ele precisa se manifestar, cara. Nós estamos tão presos nessa realidade que achamos que viver uma vida cristã é viver só obedecendo a palavra e sendo abençoado. Sabe as dificuldades que está acontecendo comigo e com você? Sem poder de Deus você não vai conseguir subsistir. Sem o poder de Deus a gente não vai conseguir passar por ela. Lucas no capítulo de número 10 e 19 diz que Deus nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões. Deus nos deu, mas nós não usamos. Sabe quando usamos? Usamos quando a coisa aperta. Um crente sem poder é um carro sem gasolina. Um crente sem poder é um carro sem óleo. Um crente sem poder é um carro com muita pressão, com aquecimento no motor, mas que vai fundir. Ou seja, é aquele tipo do crente que se converteu, ele é cheio do Espírito Santo só no culto, mas no dia a dia ele não é cheio. Deus está dizendo uma coisa hoje para nós: ou nós nos movemos no que recebemos, ou vamos ficar a vida inteira sendo cheio e não fazendo nada com o que Deus nos encheu. Deus quer que você dê uma resposta. Todas as pessoas na Bíblia que foram cheias do poder de Deus, foi curando pessoas, foi libertando pessoas, foi pregando o Evangelho. Deus não nos deu o reino para ficar parado. Reino parado, querido, não é de Deus. O reino tem que se movimentar, tem que se manifestar na vida das pessoas através da minha vida e da sua vida, amém? A igreja de Jesus recebeu esse poder. Como eu estava dizendo, o próprio Paulo em 1 Coríntios 2,4, eu sou muito técnico mesmo, mas essa é uma verdade, uma vertente minha, e eu não vou mudar, sou muito bíblico. A minha mensagem, a minha proclamação, não se formar as palavras persuasivas de conhecimento, mas constituir em demonstração do poder do Espírito, para com a vossa fé, e não se fundamentasse em sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Filosofia não te salva. Coach não te salva. Ele te prepara para a vida. Mas o que nos salvou foi o poder de Deus, irmão. Paulo estava dizendo que muitos sabiam falar em praça pública naqueles dias em Corinto, o berço da filosofia. Havia debate nas praças de quem poderia falar eloquentemente sobre história. Mas o texto que Paulo diz, ele diz: a minha mensagem e a minha proclamação não pode de maneira nenhuma ser mensagem de conhecimento humano, para que a fé de vocês não fosse apoiada em conhecimento humano. Deus estava dizendo através de Paulo que a nossa fé tem que ser apoiada na sabedoria de Deus e no seu poder, que vem por intermédio do seu Filho Jesus. Você pode glorificar? A igreja de Jesus recebeu esse poder. Efésios 1:21, abra comigo, estou concluindo. Efésios capítulo 1, versículo 21, leiam comigo, por favor.
Diz assim: muito acima de toda potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas também da forma do que há de vir. 22. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés, designou cabeça sobre absolutamente tudo que há, e concedeu à igreja. 23. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em toda e qualquer circunstância. Espera aí, a insatisfação tem uma pessoa. A pessoa que pode satisfazer a nossa insatisfação é Jesus. Glória a Deus. Você tenta buscar satisfação em alguém, não vai ter. Você tenta buscar satisfação no que tem, não consegue. A única pessoa que pode preencher tudo em todos, na plenitude, é Jesus. A palavra que eu estou lendo, Jesus fala sobre todo domínio, toda autoridade, todo líder político, todo líder governador, todo poder, todo principado, potestade, todos os demônios, o príncipe deles também, que é o Satanás, foi destruído por causa de Jesus morrendo na cruz. Jesus morreu na cruz para nos libertar da força do pecado, e não só da força, do princípio que nos permitia ser preso, porque o pecado é uma legalidade para o diabo prender eu e você. Quanto mais pessoas em pecado, mais o diabo vai continuar prendendo essa pessoa e essa vida. Volta para o texto de Jesus. Jesus falou que quando alguém está bem armado, guardado em seu palácio, dificilmente ela vai liberar o que está lá, porque tem guardas. Mas aí a Bíblia diz, havendo alguém mais forte, quem é mais forte que o diabo? Ele dizendo assim, olha, se havendo alguém mais forte do que esse homem, amarra ele, vai lá e tira os bens. Quem é os bens? São todas as pessoas como eu e você que estavam endemoniados, presos ao diabo, que Jesus bateu na nossa porta, tirou as obras dele, nos libertou das escamas, nos tirou toda a veste de pecado e nos deu graça, salvação e vestes novas. Irmão, era eu e você. Você acha que você não tinha demônio? Você acha que eu e você não era endemoniado? Jesus foi lá e amarrou o diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. A nossa insatisfação tem cura, mas nós precisamos buscar na pessoa certa. Jesus veio para nos libertar. Por exemplo, a igreja tanto recebeu essa autoridade, por ser corpo e plenitude dele na terra, que pode no seu nome expulsar os demônios e curar os enfermos. Mas nós muitas vezes esperamos alguém que vem lá dos Estados Unidos, que vem lá da China. Não, querido, ele disse, eu vos dei poder para libertar e para curar. Não espere alguém que tenha unção, você tem a unção. O nome de Jesus te salvou, mas te capacitou para libertar e curar as pessoas. Volte a exercer esse ministério amanhã. Volte a olhar as pessoas na rua. Pare para orar por elas, porque Deus quer te usar poderosamente. Eu profetizo que nesses dias vai se levantar mais homens poderosos, mulheres poderosas, empoderadas da graça e do poder do nome de Jesus, para resgatar uma multidão para o seu nome. Deus nos ungiu, Deus nos capacitou, nos encheu do seu Espírito, nos deu autoridade para libertar a vida das pessoas. Ninguém do seu lado pode ficar mais emaconhado, bêbado. Deus te libertou para você ser boca dele na terra. Deus te libertou para você ser boca dele na terra. 2 Coríntios 10, 4 diz, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Que armas é essas que as pessoas entram e saem da mesma forma? Um abraço seu vai curar. Uma oração sua vai libertar quem precisa, vai restaurar. Teme sub calamachai. Eu profetizo que nós vamos ser uma igreja que vai se mover pelo poder do Espírito. Chega desse evangelho arroz com açúcar, meu irmão. Como assim, pastor? Sem graça, sem vida. Eu sou do tempo que uma corda de violão derrubava demônio, irmão. Cansei de ver. Eu sou do tempo que a pessoa cantava e pessoas caíam endemoniadas. Eu sou do tempo que a sombra curava. Sou do tempo que a pessoa orava pelo câncer e saía na mão. O que aconteceu com isso? Paramos de buscar. Glória a Deus. Viemos para a igreja como religiosos, mas não deixamos ser igreja amanhã. Somos igreja aqui no templo, mas lá somos o Danilo. Não somos o filho que tem que manifestar o reino. Nós nos comportamos no ritmo do nosso trabalho.
que pedir para você dizimar, tem que pedir para você ofertar. Você não é grata, você não é grato, eu não sou, porque Deus não precisava pedir aquilo que é princípio, Glória a Deus. aquilo que te abençoou a vida inteira. Aí vem esse modismo aí de uma geração sem entender o que é bíblico. Olha que Deus fala: provai quando? Oferta e dízimo. E eu não vou falar somente de dinheiro, existem princípios que estão sendo quebrados como esse. Nós estamos fazendo, mas por que estamos fazendo, gente? O cara dá um beijo, renova, pula em línguas e profetiza, mas continua fofoqueiro, fornicando. Que poder que não transforma? A pessoa cai, foi cheia, o que foi pregado? Não sei. As pessoas caem no chão, são cheias no culto, mas a vida delas não transforma. Irmão, todas as vezes que eu caí, voltou algo diferente na minha vida. Glória a Deus, aleluia. Culto esquisito. Deus não nos chamou a gente para fazer um culto esquisito. Deus nos chamou para fazer um culto racional. Aleluia. Por que você está aqui? Por que você está nessa igreja? Já se perguntou, por que eu estou na Vivendo em Amor? Sabe que um texto diz, Romanos 8:11 diz, vou terminar: se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Diga comigo: mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de mim, cara. Está dentro de nós. Já se perguntou se você não está entristecendo o seu espírito, o Espírito Santo, quando você maltrata a sua esposa, o seu marido? Irmão, você pode ser tudo que a sociedade diz que você pode, é só estudar, mas não dá para ser cristão e ser mau marido ou mau pai. Se eu e você fomos mau maridos ou mau pai ou mau filho, nós não somos cristãos. Tem coisas que acontecem na nossa vida por influência maléfica, por batalhas espirituais. Nós achamos que a batalha espiritual acabou. O diabo foi exterminado, gente. Os demônios estão cirandando. Desculpa, estão em cima do altar cantando. Aleluia. Você vai ver, vou te espremer no encontro. Fica tranquilo, vou te pegar lá, negão. Você não vai se esconder. Sabe por que eu não faço aqui? Porque eu não creio num culto de exorcismo. Porque se a gente ficar expulsando o demônio da pessoa, a pessoa não se consertar, o demônio volta com 7 piores, irmão. Não sou louco. Aí você expulsa, volta a 7, porque ela não se posiciona. O que cura, o que liberta é a palavra. E aí ela tem que ser cheia do Espírito para dar resposta depois. Agora não dá para continuar ser cheio do Espírito Santo. Pensa comigo, se você tivesse com sede e tivesse 90% do teu copo água potável e 10% água de esgoto, você tomaria? E por que Deus quer aceitar eu e você com 10% de pecado? Por que Deus tem que acertar meio da nossa vida? Deus é puro, Deus é santo, gente. Deus não vai aceitar menos do que tudo. Ou nós entregamos a nossa vida ou vamos viver ao léu. Você é um bom cristão, vai para o mesmo céu que eu, mas vai perder muitas oportunidades que Deus quer te usar na terra. Billy Graham, ele escreve uma frase, estou indo para o final: não estamos mais esperando pelo Espírito Santo, Ele está esperando por nós. Nós estamos mais vivendo o tempo de promessa, mas sim dias de cumprimentos. Esse cara não escreveu algo para a sua geração, ele escreveu para todas as gerações. Sabe o que ele está dizendo? Nós não estamos buscando mais o derramar do Espírito, já aconteceu. Que promessa que a gente está focando se é já dias de cumprimento na minha vida e na sua vida? Você tem que ir, eu e você temos que ir em um encontro do Espírito. Não é só Ele que tem que esperar, não é só nós que temos que esperar. Ele também está nos esperando a orar todos os dias, ler a sua palavra todos os dias. Sabe por que você está com problema no casamento? Porque você não é cheia do Espírito. É, pastor,
Sabe por que você está com problema na família? Porque eu e você não somos cheios do Espírito. Sabe por que a gente está com problema financeiro? Porque a gente não é cheio do Espírito. Porque se a gente for cheio, o Espírito quebra as barreiras, ensina como caminhar, derruba os aguilhões, tira a cegueira. Você percebeu que quando você começou a buscar, as coisas mudou? Irmão, é isso mesmo. Quanto menos de Deus, mais do diabo, mais influência, mais ataque virá sobre nós. Como nós vamos resistir? A palavra diz: não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos, enchei-vos do Espírito. Você tem que deixar ser cheio do Espírito. E ser cheio do Espírito não é eu chamar aqui hoje no final do culto, vem para frente, orar e derramar, não. Cheio do Espírito é viver todo dia, meu irmão. É orar todo dia, é mudança. Deus quer transformar essa vida de pecado numa vida para a glória do nome dEle. Uma vida santa, reta. Você investe mais em você do que na igreja que você vive. Você investe mais em você do que em pecador. Só que meu carro, meu dinheiro, minha casa não vai dentro do caixão comigo. O que vai é o que eu fiz na terra, as obras. Como estão nossas obras? O valente armado é Satanás, e o valente que mantém as suas garras daquilo como posse das pessoas que ele está oprimindo, mas aquele que é maior do que ele em força, que é Jesus, declarado aqui, é superior a Satanás. Sua capacidade pode libertar todos os homens que estão em seu poder. Irmão, então nós devíamos olhar para as pessoas na perspectiva que Deus quer nos usar para libertar a vida delas. Nós não deveríamos mais ter o olho de julgamento. Nós não podemos mais ir na casa da pessoa e chamar ela de tudo quanto é nome, porque ela está presa pelo diabo. Só que nós não estamos lá para acusá-la, nós estamos lá para libertá-la. O pecado destrói tudo que é a criação de Deus. Dois textos para terminar. Primeiro, Colossenses 2,12, leiam comigo. Colossenses 2, versículo 12. Diz assim: aconteceu quando fosse sepultado com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. 13. E a vós outros que estáis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu a vida juntamente com ele. Olha agora, gente, perdoando todos os nossos pecados. Cristo tinha tanto poder para libertar a humanidade, que Deus permitiu não só ele ser libertador, mas ele ressuscitou para dar vida à nossa vida hoje, até no nosso corpo. Você está enfermo? Eu profetizo que você seja curado agora. Se você está opresso, eu profetizo que você é liberto dessa opressão, é liberto dessa angústia, porque o Espírito de Deus que está na sua vida, ele veio trazer alegria, paz sobre a sua vida. Jesus libertou as nossas vidas do pecado. Olha o 14, gente, para concluirmos. Cancelou a escrita da dívida, consistia de ordenança, qual era contrária a nós. Ele removeu completamente, pregando na cruz, gente. 15, despojando toda a autoridade, poderes malignos, fez dele o espetáculo público e triunfou sobre todos eles na cruz. Olha para cá. Paulo fala sobre isso, Arthur, como um espetáculo. Ele está dizendo assim: olha, por muito tempo vocês prenderam os meus filhos, só que hoje vai ser um espetáculo, porque eu vou libertá-los. A cruz é um espetáculo, é um escândalo. Por que é um escândalo? Porque você imagine tendo uma filha de 3 anos de idade, deixando com uma babá, entra o cara, mata a babá, vê sua filhinha, estupra ela, e aí você está lá vendo sua filha no caixão, e aí prendem ele, vai para o tribunal. Chegando no tribunal, a pergunta que vão fazer para você é: você perdoa? Como você olha o crime? Como que você vai perdoar alguém que matou sua filha de 3 anos? Só que esse cara se arrependeu, e se você guardar ódio e mágoa, ele vai para o céu e você não. Por isso que a cruz é loucura. Porque para nós a justiça moral é: esse cara merece a morte. Mas para Deus é: se ele não me conhece, ele merece vida. Entende o que eu estou falando? Para você ele merece a justiça sua, mas a de Deus é salvá-lo. Você não entendeu? A sua e a minha é condenativa, a de Deus é de subjugá-lo.
mas também redimi-lo. Se eu e você entendermos isso, nunca mais você vai entrar na igreja merecendo algo. Eu e você não somos dignos, mas passamos a ser dignos por causa dele. Então nunca mais nós vamos entrar na igreja, ou num casamento, ou numa amizade, ou num relacionamento, achando que podemos fazer de tudo para agradar, porque em algum momento vai espingar os seus erros, sua imperfeição. E o que faz nós estarmos aqui é o sangue, é o amor de Deus por nós, que faz com que nós vemos as falhas um dos outros, e mesmo assim mantemos o nosso relacionamento em amor, perdoando uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Irmão, nosso propósito, para terminarmos aqui, é instruir você nessa sexta-feira, que se existe coisa que está por você, identifique hoje e seja liberto. 1 Coríntios 1:23, olha quem é Jesus, irmão. No entanto, proclamamos Cristo crucificado, que é o motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, que somos nós. Por quê? É um escândalo você vê um homem nascer como nasceu, você vendo toda a história de Jesus, você percebendo como judeu esperando um Messias diferente do que Jesus veio como proposta de Messias, e você fala, cara, eu vou pôr minha fé, minha vida nesse cara aqui, porque todos os meus antepassados estão errados, esse homem está certo. Isso é um escândalo para o judeu. Um homem que vai e toque morto, um homem que tinha a alegria de andar com um pecador sem se escandalizar. Você consegue andar com alguém que fuma e ficar tranquilo? Com alguém que fala palavrão? Com alguém que é adúltero, que é alguém que se prostitui sem se escandalizar? Nós estamos tão religiosos que não olhamos esses textos da Bíblia. Jesus andava com pecadores, aleluia, e não se escandalizava, mas Jesus via o motivo de ele estar andando com eles para libertá-los. Irmão, se você andar só com pessoas da igreja, como é que vai ser liberto? A minha missão dos pastores não é pregar salvação, vocês já são salvos. A minha missão é despertar vocês para o propósito. Aleluia. Não existe salvação para quem é salvo, já está salvo. Talvez a única forma que você me viu diferente todo o tempo pregando foi hoje. Que hoje não vai ter foguinho não, você vai sair cru hoje, pensando no que ouviu. Que salvação você salva? Já batizaram a maioria aqui. A maioria, eu acredito que são dizimistas ofertantes. Nem mapear o nosso dia, o dízimo de ninguém a gente mapeia. A gente faz voluntário. Irmãos, Jesus é um escândalo para o judeu e loucura para nós. Por quê? Porque o nosso pecado é maior que o de um judeu. Eles são legítimos por causa de Abraão, e nós somos enxertados em Cristo pela fé que Abraão teve. Isso somos abençoados como os judeus são. Só que um princípio é, nós somos acomodados na vida espiritual, e o judeu não quebra a disciplina espiritual. E a disciplina espiritual nossa é vir à igreja. A disciplina do judeu é viver o que a lei manda. Você tem vivido os princípios que Deus falou para você? Se você tem, eu profetizo que o favor de Deus vem agora. As bênçãos vão te alcançar essa semana, próxima semana. Eu quero liberar palavras que vai acontecer com você, coisas grandes. Porque se você está vivendo em obediência, a Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Tem que correr. Você não pode mais viver uma vida religiosa, mentirosa, que se escandaliza se alguém cair demoniado. Se alguém ora em línguas na igreja, não é culpa de ninguém, é Deus se movendo. Então deixa. Não seja o juiz, deixa o Espírito Santo trabalhar. Deus vai libertar a nossa família, Deus vai libertar a nossa casa. Firma você, ore você, porque o poder de Deus veio para você, para ser liberta, para ser curado. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Você quer poder? Vai para Cristo. Quer sabedoria? Vai para Cristo. Ele é a figura humana. O Espírito não tem forma humana. Deus não tem forma humana. Cristo tem forma humana. Ande como Ele andou. Pregue o Evangelho. Liberte as pessoas. Cure. Abre uma cela. Se envolve. Vai voltar, a light camandai.
Vai voltar, meu irmão. Aquele que um dia prometeu, é a única promessa que falta, é Jesus voltar. É aqui na terra, deixa Deus usar você com poder. Chega de viver como alguém, agente 007 no teu trabalho. Sabe como eu era? Já que eu não podia pregar, eu jejuava tanto. Eu não era gordinho assim não, meu irmão. Que um dia no corredor a menina passou por mim e caiu na loja. Você nunca viveu isso, minha filha. Está cética. Quem viveu no poder sabe o que é poder. Está entendendo o que eu estou falando? Quantos demônios você expulsou esse ano? Quantas pessoas você ganhou? Mas quantos pecados você confessou também? Quantas brechas você parou de dar? Quantos lugares você já venceu? Tira essa anátema debaixo do teu tapete. Tira esse pecadinho de estimação, porque ele está roubando e sugando o poder de Deus, que é para outros ser libertos. Quanto mais pecado, mais o poder enche e esvazia pela borda, pelo fundo. Por quê? Porque esses pecadinhos, tira isso. Você busca uma essência divina, mas ela só dura quando você sai do culto. Só dura aqui dentro. Saiu, não tem mais poder. E você precisa dele para poder vencer o pecado, os demônios e a adversidade da vida. Primeiro, o pecado, os demônios e as lutas, as adversidades, as circunstâncias, tudo isso só vem com poder. Paulo diz assim, orei por 2 vezes. Deus me ajuda. Orei por 2 vezes para que o espinho na carne saísse. Mas Deus não permitiu que ele saísse. A palavra diz que o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza de Paulo. Ele fala, já que as lutas enquanto eu estou vivo não acabam, então o poder de Deus supera a minha fraqueza. Está fraco, precisa de poder. Aí pastor, estou tão desanimada. Desânimo tem a ver com espiritualidade. Tédio tem a ver com quem não está fazendo nada. Crente não pode ter tédio, crente não pode estar desanimado. Crente passa por desânimo. Aleluia. Aleluia. Pode estar desanimado, mas não destruído. Pode estar abatido, mas não arruinado. O poder de Deus vai vir sobre você hoje. O reino de Deus quer se manifestar em poder para te usar. Você não pode viver uma vida só buscando os benefícios. Você precisa ter experiências espirituais. A nossa geração precisa de homens e mulheres com poder, com graça. Pastor, mas tem um monte na televisão. E aquilo não é poder, irmão. Pastor, mas acontece. Poder? Quer ver poder? Poder é Atos 4. Os caras apanham, ora e continua pregando. Agora passa um vento nessas igrejas da televisão, no povo, não nos líderes, no povo, para você ver quem sobra. Nós não estamos dispostos a perder a nossa cabeça. Sabe por que não? Porque qualquer coisa que a gente vê, olha, o pastor pintou a parede de amarelo, não gostei. Pintou a parede de laranja, já te incomoda. Irmão, pensa comigo, se nós não vencemos a apostasia, como é que a igreja vai passar pela tribulação? Fala para mim, Sueli, como? Eu sou pós-tribulacionista. É pós? Como é que você está passando na era da apostasia, do esfriamento, onde todo mundo vira as costas para Deus? Como é que está a sua espiritualidade? Está pequena, então não vai passar pela tribulação, meu filho. É complicado. Por quê? Porque na tribulação não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está lá com o Pai. Se agora os crentes não se convertem, como é que vai se converter quando o Espírito Santo sair da terra? Se agora a gente não é cheio, como é que vai se converter se é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Então alguma coisa na teologia dos últimos dias, no fim dos tempos, está errada. Eu acredito o seguinte, a partir do que você quiser achar, Cristo está reformulando a sua igreja, transformando, limpando ela, e só alguns vão subir. Não é todos. Como lá a parábola das 10 virgens. Metade fica. Mas para que, pastor? Para ser purificado. Irmão, quem passou já luta e passa até hoje, lutas que fala, imagina, eu quase pensei que não ia vencer. Levanta a mão. Quem já passou ou está passando? Levanta a mão. Já passei algumas coisas e falei, meu Deus, eu vou passar por isso, daí a pau. E passou, sim ou não? Pensa comigo agora. Se você enfrentou tudo isso e está de pé,
Como é que você vai passar pela tribulação que é pior? Pensa amanhã, Bíblia proibida no Brasil. Pastores não podem mais ter rádio e TV. Crente não pode mais andar na Bíblia que a polícia prende e leva para a cadeia. Andar. Como é que faz, irmão? Pastor, mas o país é laico, nunca vai acontecer isso. Percebe uma coisa, a gente sempre espera do mundo o que deveria ser resposta para a igreja para fora. Você espera sempre o que vem de fora, e o de fora está esperando o que vai sair da igreja. Quero terminar falando a última coisa com os irmãos. Busque Deus, cara. Busque, encontre Ele. Talvez você não seja eu como igrejeiro, mas busque Ele todo dia. Todo dia. Poste mais coisas de Deus no seu status. Pare de postar um pouco a sua maquiagem. Ninguém quer ver, você é feia pra caramba. Você não se vê no espelho? Eu também sou feio pra caramba, mas eu não fico postando imagem minha. Percebe? Ah, mas é mulher assim. Não, não é assim não. Tem muita mulher de Deus aqui que só posta versículo e texto também. Muda um pouco, irmão, tá feio, tá chato. Te incomoda? Sim, me incomoda. Quando a vaidade é maior, porque o coração fala, a boca fala que o coração, o que eu mais posto no meu status é a minha vivência de vida. Você não sabia que o status é o que você está vivendo atualmente? Minutos, pode ir lá, meu. Consulta o que é status, sim ou não? O que eu estou fazendo de agora? Você, pum. O que aconteceu ontem naquele horário? Pum, você posta. Não estou falando para você postar que está de joelho, mas você precisa viver uma vida para a glória de Deus. Evangelizando, não perca tempo. Ah, eu não sei pregar. Pregue com seu status. Pregue com seu Facebook. Prega com seu Instagram. Pare de dar mau testemunho. Deixa Deus transformar você.